Loucura total. Novo adeus é confirmado no Flamengo. Diretoria admite negociar Pedro por valor irrisório. Rapaz, que loucura o Flamengo nesses últimos dias. Você que tá aí, se inscreva no canal, achando o sino da notificação. Toca meu parceiro, minha parceira. Tocou? Então vem comigo, Brunegro. Vamos às notícias do Flamengo, e no meio desse caos todo que tá virando o Flamengo após essa eliminação, rapaz, quem diria? Até uma eliminação pro Bayern de Munique, que é um dos maiores clubes do mundo, que tem um poderio de investimento absurdo, se cria uma crise no Flamengo. É um negócio impressionante. Por isso que, para mim, o Flamengo é o maior clube do mundo. Pessoal, só fazer um breve parênteses aí com vocês. Hoje é aniversário de Cláudio Adão. Ele completa 70 anos de idade. Ele que foi um dos melhores centroavantes que já existiu na época dele, né? Artilheiro em todos os times que ele passou. No Flamengo ele foi o maior artilheiro do Carioca de 78, marcando 19 gols ao lado do Zico, né? E Roberto Dinamite, comando sagrado, que foi tricampeão carioca, 79, 78, 79 e 79. Teve 2 campeonatos cariocas no ano de 1979. Parabéns ao Cláudio Adão, que Deus o abençoe, que ele possa ter muitos anos de vida ainda pela frente, beleza? Flamengo soltou uma nota atualizando a situação do chileno Eric Pulgar, torcedor rubro-negro. Pois é, e o Flamengo escreveu o seguinte: após retornar à cidade do Rio de Janeiro na terça-feira, dia 1º, o meio-campista Eric Pulgar foi submetido a novos exames de imagem. Resumindo, ressonância magnética e tomografia computadorizada, que confirmaram fratura no 5º metatarso do pé direito do jogador, a mesma região, inclusive, que ele já havia sofrido uma lesão no ano de 2023, ainda quando o Sampaoli era treinador do Flamengo. De acordo com o planejamento, né, era o Vitor Pereira, aliás, o treinador do Flamengo. De acordo com o planejamento estabelecido pelo departamento médico do Clube de Regatas do Flamengo, a indicação do tratamento não é conservadora, e sim cirúrgica, torcedor rubro-negro. Quase que eu me embolei com as palavras. O procedimento será realizado no Chile já nesta quinta-feira, onde o atleta iniciará imediatamente o seu processo de recuperação. Tô vendo aí muitas pessoas comentando: Pedrão, não precisa de cirurgia, é um processo invasivo, vai fazer com que ele fique mais tempo longe dos gramados, aquela coisa toda e coisa e tal. Meu amigo, quem define isso é o Dr. Sasaki, o médico do Flamengo, o chefe do departamento médico do Flamengo, e não eu, e não você, que pode até, porventura, vir a ser médico, mas não está acompanhando o dia a dia do jogador. Enfim, Eric Pulgar vai ser submetido à cirurgia e vai ficar disponível no Flamengo daqui a mais ou menos 2 a 3 meses de recuperação, beleza? Vamos avançando aí, minha galera. Flamengo aguarda confirmação de pagamento para liberar Gerson ao Zenit da Rússia. Entretanto, o dinheiro dos russos, a totalidade do dinheiro dos russos ainda não chegaram aos cofres rubro-negros. Como assim, Pedrão? Estão pagando parcelado, carnecas à Bahia? Não, meu amigo, não é bem assim. O que acontece é que, em função de várias sanções econômicas que a Rússia vem sofrendo, como, por exemplo, da exclusão do código SWIFT, que é o responsável por transações de dinheiro internacional, né? A Rússia tem dificuldades em transferir esse dinheiro do seu país para qualquer outro país do mundo. Lógico, de repente a China, enfim, outros aliados ali seja mais tranquila essa situação, mas
para o Brasil, está dentro desse acordo do Código SWIFT, acho que até a China está também, enfim, não sou economista aqui para falar sobre isso, estudei brevemente sobre o assunto para passar essa informação para vocês. Por causa disso, o dinheiro está demorando, né? A burocracia toda para chegar na conta do Flamengo, mas vai pingar na conta do Flamengo, não sei qual é a manobra que eles vão utilizar, e o Gerson será jogador do Zenit, não vai ser por causa disso que ele vai deixar de sair do Flamengo, beleza? Mas por isso que até agora ainda não temos o anúncio oficial do Flamengo da saída do Gerson. A tendência, inclusive, que o Flamengo solte uma pequena nota, né, anunciando que o Zenit pagou a multa rescisória do atleta e que ele estará saindo do Flamengo. Não deve ter vídeos de despedidas, enfim, porque a diretoria parece que não está muito satisfeita com essa saída do volante barra ponta, enfim, o nosso Coringa, o Vapo, saindo do Mengão. Flamengo e São Paulo no Maracanã já tem data e horário definido, torcedor. A partida vai ser no próximo sábado, dia 12 de julho, no estádio do Maracanã, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 4h30 da tarde, torcedor. Então, essa partida que estava marcada ali para o dia 13 inicialmente, né? Difícil botar essa partida para o dia 13, porque no dia 13 tem a final da Copa do Mundo de Clubes, então ia ficar algo meio encavalado. Bota para depois, coloca para antes, enfim, também não ia resolver. Na segunda-feira, por mais que tenham jogos do Campeonato Brasileiro hoje em dia, em segunda-feira, terça-feira, né? Não é só mais na quarta e domingo e no sábado, como a gente estava acostumado, mas tem a questão da televisão, então botaram o jogo para o sábado, né? Por mais que não vai passar na TV Globo, é jogo do Premier, resolveram colocar para o sábado. Quem define tudo isso, na realidade, não é nem a CBF, é a Globo. Então resolveu botar para o sábado, às 4h30 da tarde, no estádio do Maracanã, de volta à realidade. Flamengo precisando pontuar para se manter firme na liderança do Campeonato Brasileiro. Vale lembrar que o Cruzeiro tem um jogo a mais em relação ao Flamengo, ele que é o vice-líder do Campeonato Brasileiro, que enfrentou o Vitória, né? No meio dessa situação do Flamengo vir aqui para os Estados Unidos, empatou no Barradão com a equipe soteropolitana, beleza? Torcedor, Vinícius Souza embarca em instantes para o Rio de Janeiro, às 4h da tarde, já embarcou, na realidade, para se apresentar para a Alemanha, né? Para se apresentar ao Wolfsburg e assinar um contrato válido por 5 anos. O Flamengo, como clube formador do atleta, tem direito a 3,05% do valor da operação, que é de 15 milhões de euros, ao todo, mais ou menos, arredondando o valor. O Flamengo receberá cerca de 3 milhões de reais pelo mecanismo de solidariedade da FIFA. Então, grana pingando nos cofres do Flamengo. Rapaz, Arrascaeta posta a frase enigmática ao lado de empresário com a seguinte legenda, torcedor. Vamos ler aqui. Abre aspas. O tempo, ele postou uma foto com o empresário numa piscina, enfim, não sei se é aqui nos Estados Unidos, enfim, tem cerca de 7 atletas que ficaram aqui nos Estados Unidos para aproveitar esse período de folga, essa mini férias. O Flamengo volta a treinar apenas no próximo sábado, né? Sexta-feira é o último dia dessa mini férias, e o Arrascaeta falou o seguinte: o tempo põe cada um no seu lugar. Cada rei em seu trono e cada palhaço no seu circo, galera. Foi isso que publicou de Arrascaeta. Não sei para quem que ele quer mandar essa indireta, mas acredito que seja para os críticos do futebol dele diante da equipe do Bayern de Munique. Olha, a realidade é que o Arrascaeta não jogou nada contra o Bayern de Munique. E também não jogou nada contra o Chelsea. Isso significa que eu quero o De Arrascaeta fora do Flamengo? Não. Isso só significa que o De Arrascaeta, quando é exposto
num confronto diante de um clube europeu que pede uma rotação maior no jogo, pede uma imposição física maior, uma velocidade maior, ele é um jogador que ele acaba não entregando o que é esperado dele, e acredito que isso explica o porquê do De Arrascaeta não ter sido nunca negociado com o futebol europeu e nunca jogado no futebol europeu. Os scouts hoje em dia da Europa, eles já pescam muito bem esse tipo de atleta que não está no perfil. Por exemplo, o Vitor Roque. O Barcelona achou que voltou para o Brasil e tá perdendo um monte de gol aí no Palmeiras, né? Existem os seus equívocos. Entretanto, eu acho de uma imbecilidade, de uma burrice, aqueles que falam tem que vender o De Arrascaeta porque quando pega time europeu ele não joga, meu amigo. O De Arrascaeta jogou 3 jogos na sua carreira com a camisa do Flamengo contra clubes europeus. Foi o Liverpool em 2019, foi o Chelsea nesse Mundial e foi o Bayern nesse Mundial. Os clubes que o Flamengo enfrenta corriqueiramente são clubes sul-americanos, brasileiros, consequentemente sul-americanos, e de vez em nunca mesmo enfrenta europeu. Então, eu quero que se dane que ele não rende em partidas que exigem no futebol europeu. Por quê? Porque o Flamengo não enfrenta essas equipes. E as equipes que o De Arrascaeta enfrenta no futebol brasileiro / sul-americano, ele, na maioria das vezes, vai bem, decide jogos, é o artilheiro do Flamengo na temporada, é o artilheiro não só do Flamengo no brasileiro, mas como artilheiro do Campeonato Brasileiro, sendo meia, que é lógico, joga ali como falso 9, um pouco mais avançado, num esquema tático diferenciado, montado pelo Felipe Luiz, mas é um cara que define jogos para o Flamengo. Então, uma tremenda imbecilidade dizer que tem que ir embora porque quando pega time europeu, ele não, que se dane a Europa, que se dane pegar time europeu, porque nós não enfrentamos essas equipes. Pelo menos eu agora acho que as críticas a ele foram pertinentes, porque de fato ele não jogou nada e certamente ele está mandando essa indireta. Acho até que eu sei para quem ele está mandando essa indireta, mas não vou falar aqui porque eu não estou afim de ter que acionar os meus advogados. Tá? Mas enfim, pessoal, vamos avançando aí. Flamengo e Dínamo de Moscou já têm acordo no valor da transferência de Jorge Carrascal, colombiano, do clube russo, para o Flamengo. O empecilho final está nas garantias e condições de pagamento, como, por exemplo, parcelamento em tantas vezes, vai parcelar no Carne Casa Bahia, vai pagar à vista 2, 3 vezes. Resolvendo isso, o atleta já deve desembarcar em terras cariocas, beleza? Pessoal, e o dinheiro que o Flamengo vai usar da venda do Gerson, do dinheiro que caiu da Copa do Mundo de Clubes, tudo isso não vai afetar como é que eu posso dizer? A previsão que o Flamengo fez para contratações nesse ano, que é de 25 a 30 milhões de euros. Por mais que tenha pingado essa grana do Gerson, vá pingar ainda devido às sanções lá para a Rússia, o Flamengo não deve modificar essa situação e a prioridade número 1 do Flamengo para realizar a contratação é o colombiano Carlos Carrascal. A proposta do Flamengo pelo meia segue sendo de 12 milhões de euros, 77 milhões de reais. Eu acho que em função da grana do Mundial, o Flamengo ganhou mais de 150 milhões, quase 200 milhões de reais, devido à venda do Gerson, a venda de Carlos Alcaraz lá para o Everton da Inglaterra, acho que poderia ter um ajuste nessa situação e pingar mais uma grana no Flamengo para
contratações, porque o Flamengo vai precisar dessas contratações. São 3 competições que o Flamengo está dentro ainda, podendo cair numa 4ª competição, que seria uma eventual disputa no Mundial de Clubes da FIFA, aí não a Copa do Mundo de Clubes, mas o Mundial de Clubes da FIFA, no final do ano, beleza? Pessoal, Flamengo perto de contratar meia, espera receber proposta por Pedro. Pois é, meus amigos, essa informação balançou os bastidores quando o jornalista Mauro César Pereira a trouxe. E ele fala o seguinte: o Flamengo gostaria de receber uma boa proposta por Pedro. O centroavante, que voltou de lesão após 7 meses em recuperação de uma ruptura nos ligamentos do joelho, será negociado caso apareça um clube interessado em pagar uma bela quantia pelos seus gols. Por mais estranho que pareça, a ideia seria abrir mão do artilheiro e buscar um novo 9, com outro perfil, mais intenso e participativo nos momentos em que o time não tem a bola. Contudo, nenhum clube manifestou interesse em tirá-lo do bicampeão carioca. Em recente entrevista à imprensa italiana, o diretor de futebol José Botto foi perguntado sobre o tipo de centroavante com o qual gostaria de contar. Ele não titubeou e disse: a resposta foi Dusan Vlahovic, de 25 anos, que custou cerca de 70 milhões de euros para ser contratado da Juventus quando ele ainda estava na Fiorentina. Inclusive, o Pedro foi para o banco por conta do bom desempenho do Vlahovic na Fiorentina, porque o Pedro era da Fiorentina, chegou a ser titular, depois o Vlahovic se desanda a fazer gols e ter essa participação sem a bola, e o Pedro foi para o banco e acabou que o Flamengo foi lá e o contratou. O Flamengo, como instituição, soltou uma nota desmentindo Mauro César Pereira, dizendo que não tem interesse em negociar o Pedro. E parte da nota diz: o Flamengo informa que não há qualquer intenção de negociar o atacante Pedro, assim como nenhum outro jogador que faça parte dos planos do clube para o restante da temporada. Diante das notícias que vêm circulando nesta quarta-feira, o Flamengo reforça que Pedro, assim como todo o elenco, conta com a confiança da atual comissão técnica e diretoria de futebol. Mauro César não gostou nada da nota do Flamengo e foi e publicou os prints conversando com uma fonte do Flamengo, confirmando a informação que ele deu. E Mauro César pergunta à fonte: mas e o atacante que entraria no alvo com a desistência do Okafor? E por quanto o Flamengo aceitaria vender Pedro? E a pessoa respondeu: neste momento, 15 milhões de euros era bom, admitindo que negociaria Pedro pela quantia de 15 milhões de euros. Para mim é um absurdo. E depois Mauro César Pereira ainda fez um tweet chamando de vergonhosa e patética a nota do Flamengo, mas que sim, iria publicar os prints porque não é ele que está mentindo, e sim a diretoria do Flamengo. Meus amigos, eu tenho uma coisa para dizer aqui para vocês. Tem uma pessoa dentro do Flamengo e que vários jornalistas já estão insatisfeitos, porque essa pessoa, ela costuma mentir para eles. Lógico que eu não vou revelar quem é. E eu acredito na informação do Mauro César. Eu acho ele um grande, discordo de vários posicionamentos dele, mas quando a questão é informação, eu não vejo ele errar. Não é costumeiro ver ele errar. Vale a pena negociar o Pedro em função de um modelo de jogo? Ou será que não tem que adaptar o Pedro a esse modelo de jogo, o treinador?
Eis a questão. Se inscreva no canal, acione o sino, deixa o like. Tamo junto. Saudações de Brunegro.